E eu não trouxe a caixa de lenço, eu vou começar a chorar. Então vamos lá, né? Meu nome é Ana Cláudia Pompeu Torezan, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Mogi-mirim. É uma cidade importante do interior de São Paulo, inclusive a gente teve reitor aqui da USP, da minha região. Eu sou filha de um engenheiro geólogo uspiano, formado aqui pela casa, e de uma professora primária, né? Meu pai se chama Martinho José Torezan, minha mãe se chama Magali. E eu sou a filha mais velha de mais duas, né? Nós somos 3 meninas. Eu, a minha irmã do meio, é uma engenheira de alimentos, e a minha irmã mais nova, que é enfermeira. Então, cada uma de nós seguia uma área, né? Humanas, biológicas e exatas. Eu morei uma parte da minha vida no interior, morei uma parte da minha vida no interior de Goiás, em Goiânia. A minha irmã mais nova é de Goiânia, por conta da profissão do meu pai, por conta de ser engenheiro geólogo. É uma profissão que acaba, né, fazendo com que a gente se interiorize mais. Isso foi muito importante porque acho que forma também, né, a personalidade de cada um de nós. Então, eu sou mãe de 3 filhos, tenho um filho de 16 anos, Rafael, tenho uma menina de 12, Isadora, e tenho um pequeno, levado da breca, de 9, que é o Enzo. Sou casada com o Sérgio Andreucci há 22 anos, é professor da Casper, hoje ele é doutorando aqui da ECA, e sou mãe de 4 cachorros, 2 estão no céu, 2 estão aqui embaixo, então tenho uma família grande, né? Eu digo que, em geral, o professor de Sociologia gosta de comunidades, né? Eu faço da minha casa a minha própria comunidade, mas um dos orgulhos maiores que eu tenho na vida é a família que eu constituí, né? A família aí pautada muito no amor, no companheirismo. Eles são excelentes crianças, estudiosas, cada um a seu modo. É um orgulho muito grande que eu tenho na vida. Assim, sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e sempre gostei de fazer. Então eu brinco que a minha paz é estar sempre em muito movimento, fazendo muita coisa, né? Então adoro, adoro e conjugo tudo. E em casa a gente tem uma biblioteca que é no meio da casa, assim, é um dos quartos, e está todo mundo junto. E eu brinco sempre que às vezes eu dou aulas para mim mesma, falando alto, eles escutam e eles pegam da aula aquilo que interessa para eles. Então tem uns direitos lá que às vezes eu falo de criança e adolescente e que eles sabem todos, em prol deles próprios, né? Para usar contra mim quando eles acharem convenientes. Eu brinco sempre que eu sou geminiana raiz, sou geminiana típica, e essa é uma das razões até pelo estar na comunicação. Eu vejo que, como eu, muitos, né, da comunicação são também aí do signo de Gêmeos. Durante a minha infância, e eu sempre conto isso, se você me perguntasse dos meus 5 aos meus 17 anos de idade o que eu gostaria de ser quando crescesse, eu te responderia jornalista. Hoje, se uma menina falar que quer ser jornalista, ela tem o espelho, ela tem o paradigma, ela tem várias jornalistas na televisão, mas eu não tinha. E eu fico às vezes me perguntando de onde que vinha essa história de eu querer ser jornalista. E quando eu vou para essas minhas memórias e rituais, eu fico imaginando que teria sido meu avô, pai do meu pai, né, que eu tenho um carinho imenso, que ele me chamava de repórter Esso, né, que é uma figura importante aí da tradição do jornalismo. Por quê? Porque eu sempre sabia tudo o que estava acontecendo, eu sempre fui muito rápida, muito xereta, fofoqueira acho que não, né? Mas em geral dizem que os jornalistas são xereta, e isso acho que dava as qualidades que eu via ali de ser as qualidades para ser um jornalista. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de conversar. E assim foi dos meus 5 aos meus 17 anos de idade. Fui fazer cursinho para o vestibular, na certeza de que eu ia fazer jornalismo. Onde? Né? Não fiquem bravos comigo, ecanos. Eu ia fazer jornalismo na Casper. Eu já tinha tudo muito bem montado na minha mente. Por quê? Porque eu ia fazer jornalismo e, ao mesmo tempo, eu ia ficar de olho no meu namorado que estudava lá. Sabe que mulher costuma ser prática, né? E aquelas escadarias da Gazeta são ultra perigosas. Então eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. Fazia jornalismo e ainda ficava de olho nele, que fazia relações públicas lá na Casper. Só que, né, surgiu, né, a ideia do meu pai de eu fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo. Ele me propôs de eu fazer Direito e fazer jornalismo. Ele falou, olha, uma vai complementar a outra. E foi o que aconteceu. Eu fiz Direito no Mackenzie e fiz jornalismo na Casper. Fazia uma faculdade de manhã e fazia outra faculdade à noite. E ficava de olho no moço também, na escadaria da Gazeta. Resolvia todos os problemas. Fui estagiária da Gazeta. Fui estagiária em vários escritórios de advocacia, porque eu fui exercendo, né, concomitantemente. Depois de formada, eu me formei antes em jornalismo do que em direito, porque o jornalismo tem 4 anos e o direito 5. Então me formei em 92 e resolvi entrar em assessoria de imprensa. Eu fui assessora de imprensa durante 3 meses do Grupo Bourbon de Hotéis e depois eu fui assessora de imprensa por 1 ano
da Fostur, que é a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu. E para e passo, né, casei com o moço da Escadaria da Gazeta, né, faz 22 anos esse ano de casamento e 31 anos de namoro. Nós temos uma agência, né, de comunicação, chama-se Andreucci Comunicação, está perto de comemorar aí os seus 20 anos de existência. Exerci a advocacia, mas não nasci para ser advogada. Acho a advocacia uma das profissões mais lindas que a gente tem no direito, mas ela não combina comigo. Não combina pelo fato de eu virar o problema do cliente. O cliente passa a ser, o caso do cliente passa a ser o meu caso, como se fosse eu vivendo aquilo. E eu acabei não sendo o instrumento necessário para fazer justiça como eu gostaria que fosse, sendo advogada, né? Mas a minha praia mesmo sempre foi lecionar. Quando eu me descobri numa sala de aula, e o ano que vem eu completo 20 anos de docência, é ali que efetivamente eu gosto de estar, né? É aquilo que eu digo que eu faria quando a gente gosta de algo muito, aquilo passa a ser o seu lazer, passa a ser as suas férias. E o ano que vem eu completo 20 anos como professora da Faculdade de Direito, né? E no Mackenzie, que eu sou professora, onde eu me estudei, o sonho de todo aluno é dar aula onde estudou. Eu já sou professora lá há 15 anos, né? Sempre lecionando para as turmas primeiras, né? Leciono matérias ligadas ao que a gente chama em direito de propedêuticas jurídicas. E leciono também direito da criança e adolescente, onde eu estabeleço todas as minhas linhas de pesquisa, de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, que agora eu frequento aqui na ECA. Acho que hoje se fala tanto em igualdade de gênero na infância, a ideia de princesa. A minha mãe nunca criou a gente para ser princesa, isso eu devo a ela, né? Apesar de, acho que naquela época não se falar dessa questão do feminismo como a gente fala hoje, ela já criou a gente diferente, ela já criou a gente para entender que se o príncipe vier, veio, se não vier também, depende de você. E desde menina, eu nunca fui aquela menina considerada a princesa padrão. Pelo contrário, eu gostava de carrinho de rolemã, vivia com o joelho, eu revezava entre os joelhos que se machucavam, adorava brincar na rua com os meus primos. Não que eu não gostasse de brincar de boneca, também gostava, mas não via na boneca o meu completar, né? E eu me lembro até de uma conversa que uma vez escutei da minha avó com a minha tia, dizer, nossa, Ana Cláudia é esquisita, quando é que ela vai deixar esse cabelo crescer, essa unha que continua roída? Eu acho que ela deve estar olhando lá de cima, ela fala, não mudou nada, né? Continua sendo a mesma coisa. Então, eu percebo que muitas das coisas que eu hoje estudo, né, direito das mulheres, direito das crianças e adolescentes, também fazem parte da minha formação, né? Ali embaixo, quando eu era criança, não havia esse debate que há hoje. Mas eu fui criança, né? Eu fui criança de brincar na rua, eu fui criança de falar bastante, fui criança às vezes de ter direito à voz mais até do que a minha mãe e meu pai gostariam. Botei eles várias saias justas quando era pequena, em festa. Minha mãe tinha horror de me levar em festa porque eu aprontava, né? Aprontava, né, menina meio moleca, e aprontava falando, né? Então quando a gente hoje fala em direito à voz, eu tinha lá atrás sem saber que era assim que funcionava. E acho que isso pautou muito tudo o que eu estudo até hoje. Né, eu comecei lá no meu mestrado estudando igualdade de gênero, no meu mestrado e doutorado, e agora nos meus pós-doutorados eu estou estudando realmente direito da criança e adolescente. Eu tenho um grupo de estudos no Mackenzie, já vai fazer aí 3 anos de vida, né, e a gente pretende transformá-lo num grupo de pesquisa, e todas as nossas pesquisas atuais canalizam para essa ideia. E o que eu tenho trabalhado hoje é direito da criança e comunicação, que são essas duas interfaces, o que me deixa muito feliz porque eu consegui unir. Né, agora, com o pós-doc que eu vim aqui para a ECA, eu consegui realizar um grande sonho. Eu consegui lecionar nas duas áreas que eu me formei, que são direito e são comunicação. Consegui fazer um pós-doc, o professor Paulo Nassar, devo a ele, né, a alegria de ser supervisionanda dele, num tema que envolve comunicação, política, criança, direito à voz. Então eu vou vendo aí os meus sonhos se concretizando e às vezes eu olhava para as minhas formações e falava, nossa, está tudo muito solto. E tem uma hora que dá um insight, você junta tudo. Não sei se isso se chama maturidade, eu não sei o nome disso, né? Ou alguma coisa mágica, mas de repente você fala, nossa, tudo aquilo que eu estudei, que estavam em caixas separadas, hoje entram na mesma caixa e passam a fazer um sentido, assim, total. As duas faculdades se conversam sobremaneira, eu faço questão de passar isso nas aulas, quanto o direito conversa com a comunicação, e lá também no direito digo, olha, como é que a comunicação é importante para nós, né? São as faces de uma mesma moeda, né? Então,
Hoje eu tenho trabalhado com esses temas que são absolutamente interdisciplinares e que ligam principalmente as faculdades que eu leciono. Eu vim muitas vezes aqui na ECA. Na época antes do vestibular, efetivamente, eu vinha muito na biblioteca aqui. Eu aprendi a dirigir aqui na USP, na cidade universitária, né? Agora não sei se pode falar isso nessa altura do campeonato, mas a gente, né, vinha para cá. Eu vim muito, na época de faculdade mesmo, na Casper, muitas vezes vim fazer pesquisa aqui na ECA. A gente acompanha aí a trajetória de vários amigos da ECA, o Luiz Alberto de Faria, a Valéria, né? São pessoas que a gente tem aí muito fortemente no coração. Então, a ECA nunca esteve tão longe da minha vida. Ela nunca esteve tão perto como ela está agora. Mas eu nunca eu tinha um contato muito distante com a ECA de maneira nenhuma. Tinha um contato até mais próximo do que eu imaginava. Olha, eu conversava um pouquinho antes dizendo o seguinte, não vou me lembrar quem foi o poeta que disse isso, né? Que não importa o tempo que as coisas durem, e sim a intensidade na qual elas acontecem. Não sei explicar, mas assim, você entra aqui, você se sente acolhida, agasalhada, você não tem a impressão, eu não sou daqui, né? E eu efetivamente não sou, não fiz graduação, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, eu vim fazer mais tardiamente, mas acho que era a hora, né? Eu não falo assim, não foi lá atrás, mas o fato de ser agora é como se eu sempre estivesse aqui. Efetivamente são só 2 anos. Mas eu já não consigo nem me lembrar da data mais, porque parece que faz parte da minha narrativa, faz parte da minha história, muito há mais tempo do que efetivamente há 2 anos. Parece que eu sempre fui daqui. Eu não sei qual é a mágica desse lugar, mas que existe, existe. Quando eu entrei, né, foi muito marcante. Quando eu recebi meu crachá, como professora, ainda que temporária, foi bastante marcante. Eu me lembro que eu peguei o crachá e fui pro carro e chorei, para variar, essa acho que é a minha marca. Eu me senti muito agradecida de novo, né? Não só por ter passado nesse concurso temporário, e me senti assim muito realizada, me senti aqueles momentos que a gente tem uma plenitude no coração muito grande. Esse dia me marcou bastante, né? Quando eu recebi o crachá e entrei no carro, falei, poxa, realmente é de verdade. Não que não fosse até então, mas ali havia uma materialização. Esse foi um momento muito importante. E o outro momento muito importante que eu me recordo foi um dia que eu e o Tato dividimos uma aula do professor Paulo Nassar. Ainda não era professora temporária, eu era pós-doutoranda. E ainda sou pós-doutoranda, mas numa aula o Nassar pediu para que a gente falasse de poder. Aí o Tato falou uma parte, eu falei outra. E apesar de já dar aula há 18 anos, cada vez que eu entro em sala, a gente sempre entra como um teste, fala como é que vai ser essa recepção, né? E foi de uma acolhida absurda, né? Eu vi que os meninos gostaram, vieram agradecer, vieram parabenizar, e eu me senti como quando eu estivesse começando como professora há 20 anos, né? Então foram 2 momentos super importantes, um na condição de pós-doutoranda e um na condição de professora temporária. A ECA me completa muito, né? Então eu digo que coração de mãe sempre cabe mais um, e para que ninguém fique com ciúmes, né? Eu sempre digo que meu coração é feito de tijolinhos vermelhos, né? Eu sou mackenzista, mas é também feito de grandes avenidas da cidade universitária. E elas fazem parte da minha história, né? De quando a gente vinha aqui de criança passear, meu pai mostrava os prédios, né? Então eu sempre quis estudar aqui e nunca esperaria que um dia eu viesse a ser, nem que seja por uma temporada, professora. Então representa demais. Só pode um. Então, Paulo Nassar. Eu acho que marcou para mim uma aula, foi uma aula que nós fizemos no semestre passado, que a gente chamou de aula compartilhada. Nós assistimos um filme da Hannah Arendt e depois nós debatemos. Essa aula foi feita por mim, pelo professor Paulo Nassar e pelo professor Luiz Alberto de Farias. Nós levamos as 2 turmas, a minha, né, e a do professor Luiz Alberto e da do professor Paulo. Nós assistimos o filme da Hannah Arendt e depois nós debatemos no final. Eu acho que foi marcante. Eu só tenho experiência positiva, porque todo mundo até hoje fala, você não vai fazer outra dessa? Então, acho que ela marcou bastante ali, como uma forma de ensino-aprendizagem dinâmica, interdisciplinar entre os professores, interdisciplinar das matérias que estavam sendo lecionadas, e a gente pretende repetir agora, no primeiro semestre do ano que vem. Um lugar na ECA? Eu gosto muito aqui da pracinha aqui no meio, adoro. Eu acho que ela
Quando a gente chega, você escuta passarinho, eu acho aqui, esse cantinho aqui maravilhoso. Tanto que quando eu entro para ir para o fundo, eu não vou, eu vou pelo meio. Eu sempre passo pelo meio, faço questão de atravessar. Porque eu acho que essas árvores, ela dá esse aconchego muito importante. Nossa, Memórias Ecanas, eu acredito que é um projeto, é um memorial oral maravilhoso. Eu tomei um susto que tem mais de 500 apresentações, assim, todas super emocionantes, que merece ganhar muitos prêmios. O professor Paulo merece inscrever esse projeto em muitos prêmios, porque ele é admirável. E agora poder fazer parte, para mim foi um susto, e uma surpresa e uma alegria. Né? Das coisas que eu gostaria de um dia poder participar na ECA era de Memórias Ecanas. Eu acreditaria que isso aconteceria daqui a uns 5, 6 anos. Né? Nossa, quando veio o convite das meninas, assim, foi incrível para mim. Né? Eu falei, nossa, mas eu só tenho 2 anos de ECA, mas parece que eu estou aqui há uma eternidade. Né? Em 5 emoções e sentimentos, 1, criatividade, 2, pertencimento, 3, alegria, 4, sapiência e 5, não cotidiano. Eu acho que define por completo o que é a ECA. Toda vez que eu me acordo, eu sempre digo que a minha vida é muito melhor do que eu imaginaria que ela fosse. Eu acho que a Ana lá de trás tem orgulho da Ana de agora, como eu tenho orgulho da Ana que eu fui. Eu acho que eu não mudei muito, eu só cresci.